Atenção! Este é, sem dúvida alguma, o vídeo mais polêmico que já publiquei neste canal, e talvez o único que pode me custar inscritos, mas precisa ser dito. Este conteúdo não é um ataque a Deus nem à sua fé. É um confronto direto com a forma como a maioria das pessoas pratica, instrumentaliza e distorce a religião para servir aos próprios interesses. Aqui, ninguém sai ileso, nem o religioso fanático, nem o ateu arrogante. Se a sua fé é genuína, nada do que eu disser aqui vai abalá-la. Mas se ela foi construída sobre medo, conveniência ou manipulação alheia, prepare-se, porque vai desmoronar diante dos seus olhos. Não pule nenhuma verdade. Cada uma é progressiva, e a última é a mais perturbadora de todas. Se você tem coragem de questionar sem medo de perder sua fé, continue assistindo. Se não tem, feche este vídeo agora. A escolha é sua. Vamos começar. Primeira verdade. Você não escolheu sua religião, você a herdou. Se você nasceu no Brasil, provavelmente é cristão. Se tivesse nascido na Índia, seria hindu. Na Arábia Saudita, muçulmano. No Japão, budista ou shintoísta. No Tibete, seguiria o Dalai Lama. Em Israel, seria judeu. Percebe o padrão? A verdade absoluta em que você acredita com tanta convicção inabalável é, na esmagadora maioria dos casos, um mero acidente geográfico, um acidente cultural. Você não fez uma pesquisa profunda comparando todas as religiões do mundo para então escolher racionalmente a mais coerente. Você simplesmente absorveu a crença do ambiente em que foi criado, da mesma forma automática que absorveu o idioma, os costumes, os valores e até os preconceitos do seu entorno. E isso aconteceu antes que você pudesse sequer questionar. Crianças absorvem crenças religiosas antes de desenvolver pensamento crítico. A fé se torna parte da identidade emocional muito antes de ser uma escolha consciente. Quando você finalmente tem idade para pensar por conta própria, a religião já está tão entrelaçada com quem você é que questioná-la parece questionar a si mesmo. Agora responda com honestidade brutal. Quantas pessoas realmente questionaram sua fé antes de declará-la como verdade absoluta para o mundo? A fé verdadeira deveria sobreviver ao questionamento. Se ela desmorona diante de uma simples pergunta, nunca foi fé. Foi condicionamento infantil que você jamais revisou. E por falar em condicionamento, a próxima verdade revela a ferramenta mais poderosa que a religião já usou para te manter na linha. Segunda verdade. Milhões de pessoas não seguem uma religião por amor a Deus. Seguem por terror absoluto de um castigo eterno. Pense nisso com cuidado. Você ama a Deus ou tem medo dele? Porque existe uma diferença abismal entre devoção e submissão por ameaça. Quando alguém só permanece num relacionamento porque tem pavor do que acontece se sair, isso não é amor, é uma relação abusiva. E quando a única razão pela qual você obedece mandamentos é o medo de queimar para sempre num lago de fogo, isso não é fé. É chantagem emocional disfarçada de salvação. O conceito de inferno foi, historicamente, uma das ferramentas mais eficazes de controle social e político já inventadas. Durante séculos, líderes religiosos e governantes usaram o terror da danação eterna para manter populações inteiras obedientes, submissas e silenciosas. Não questione, não desobedeça, não pense diferente, ou sofrerá por toda a eternidade. Agora, uma pergunta que deveria te incomodar profundamente. Se a única razão pela qual você não rouba, não mente, não faz o mal, é porque teme punição divina, você é genuinamente uma boa pessoa ou apenas um covarde bem comportado? Alguém que não rouba por medo do castigo é moralmente equivalente a alguém que não rouba porque compreende que é errado. O medo como fundamento da fé não produz pessoas transformadas. Produz pessoas reprimidas, ansiosas e consumidas por culpa. Gerações inteiras foram marcadas por traumas religiosos baseados em puro terror, criando adultos que confundem ansiedade com reverência e pânico com respeito a Deus.
Se Deus é amor, por que sua principal ferramenta de persuasão seria o terror? E essa lógica do medo alimenta outro problema ainda mais profundo: a forma como você se relaciona com Deus no dia a dia. Terceira verdade. Para a maioria das pessoas, oração não é conexão espiritual. É uma lista de compras celestial: saúde, dinheiro, aprovação no concurso, cura para a doença, carro novo, emprego melhor, namorado, namorada. Deus se tornou um balcão de atendimento cósmico onde você deposita pedidos e espera sacar bênçãos. Um serviço de entrega divino disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta ajoelhar e fazer o pedido. E o mais impressionante é o sistema à prova de falhas que foi criado em torno disso. Quando o pedido é atendido, é milagre, prova irrefutável da existência de Deus. Quando não é atendido, Deus sabe o que faz. Não era o momento certo, ou Ele tem planos maiores, ou percebe? Não importa o resultado, a crença sempre se confirma. Isso tem nome: viés de confirmação espiritual. Agora uma reflexão que poucos têm coragem de fazer. Se Deus existe e realmente atende pedidos individuais, por que Ele se preocuparia em te dar um aumento de salário enquanto milhões de crianças inocentes morrem de fome neste exato momento? Por que te ajudaria a passar numa prova enquanto ignora genocídios inteiros? Essa mentalidade transacional infantiliza completamente a espiritualidade. Reduz o transcendente, o sagrado, o misterioso a um simples comércio de favores. A maioria das pessoas trata Deus como funcionário obediente, não como mistério incompreensível. E se a relação individual com Deus já é distorcida dessa forma, imagine o que acontece quando essa distorção se organiza em escala institucional. Quarta verdade. Olhe ao seu redor. Templos que custam bilhões, pastores com jatos particulares, mansões, carros importados, relógios que valem mais do que a casa de qualquer membro da sua congregação. Dízimo cobrado como mensalidade obrigatória, apresentado como investimento em Deus com retorno garantido. Marketing agressivo, técnicas de vendas disfarçadas de pregação, cultos projetados como shows de entretenimento com iluminação estratégica, música ambiente calculada para emocionar, e discursos cuidadosamente roteirizados para maximizar doações. Isso não é igreja, é indústria. A indústria religiosa movimenta fortunas colossais todos os anos e usa a fé genuína de milhões de pessoas como matéria-prima. Técnicas de neuromarketing e gatilhos emocionais são aplicados com precisão cirúrgica para fidelizar o que não são mais fiéis, são clientes espirituais. Pessoas vulneráveis, desesperadas, fragilizadas pela vida, entregam o pouco que têm na esperança de um milagre financeiro que nunca chega, enquanto o líder no púlpito acumula patrimônios obscenos. E o mais perverso, convencem essas mesmas pessoas de que quanto mais elas dão, mais receberão. Quanto mais pobres ficam, mais devem doar. É um ciclo de exploração revestido de linguagem sagrada. Jesus Cristo expulsou os mercadores do templo com fúria. A pergunta inevitável é: o que ele faria ao entrar em muitos dos templos que existem hoje? É claro que existem líderes religiosos genuínos, que vivem com simplicidade e servem suas comunidades com amor verdadeiro. Mas eles são cada vez mais exceção, não regra. A fé nunca deveria ter preço de entrada, nem mensalidade, nem carnê. E quando essa fé comercializada precisa de base teológica para se sustentar, surge outro problema gravíssimo. Quinta verdade. A maioria dos religiosos pratica uma fé de buffet. Escolhem os mandamentos que agradam e ignoram solenemente os que incomodam. Usam versículos para condenar a homossexualidade com veemência feroz, mas ignoram completamente os que proíbem comer camarão, usar roupas de tecidos mistos ou que regulamentam a escravidão como prática aceitável. Citam: não julgueis para que não sejais julgados quando são criticados, mas julgam impiedosamente quando lhes convém.
Pregam perdão no púlpito e cultivam rancor nos bastidores. Defendem amor ao próximo no domingo e praticam exclusão na segunda-feira. Isso tem nome: hipocrisia hermenêutica. Interpretar literalmente tudo aquilo que favorece seus preconceitos pessoais e interpretar simbolicamente ou dentro do contexto histórico tudo aquilo que os incomodaria. As regras mudam conforme a conveniência de quem lê. E essa seletividade não é acidental, é reveladora. Porque a mesma escritura sagrada, o mesmo livro, os mesmos capítulos, são usados simultaneamente por uns para justificar compaixão absoluta e por outros para justificar opressão brutal. A diferença nunca esteve no texto. Sempre esteve em quem lê e com qual intenção lê. A Bíblia, o Corão, a Torá, todos contêm passagens que se contradizem entre si. E a escolha de quais priorizar, quais elevar como verdade eterna e quais descartar como contexto cultural revela infinitamente mais sobre você do que sobre qualquer texto sagrado. Se você precisa distorcer escrituras para encaixar sua agenda pessoal, talvez o problema não esteja no texto, está no leitor. E quando esse leitor distorce o texto não apenas para si mesmo, mas para controlar a vida de outros, os efeitos se tornam devastadores. Sexta verdade: famílias inteiras destroçadas porque um filho revelou ser gay. Crianças de 5, 6 anos traumatizadas com descrições gráficas do inferno antes mesmo de aprender a ler. Mulheres presas durante décadas em casamentos abusivos, apanhando caladas porque Deus odeia o divórcio. Pessoas gravemente doentes abandonando o tratamento médico por fé na cura divina e morrendo. Jovens consumidos por depressão e ansiedade crônica porque a culpa religiosa não lhes dá um segundo de paz. Adolescentes cometendo suicídio por não conseguirem se encaixar em padrões religiosos humanamente impossíveis. Isso não é fé. Isso é destruição. A religiosidade tóxica, radicalmente diferente da fé saudável, opera como um sistema de controle sofisticado que utiliza 3 armas brutais: culpa, vergonha e medo. Culpa por ser humano, vergonha por ter desejos naturais, medo por pensar diferente. Sob esse sistema, questionar é pecado, obedecer cegamente é virtude. E a ignorância proposital é celebrada como humildade diante do sagrado. Comunidades inteiras são mantidas assim, em submissão silenciosa, sem ousar levantar uma única pergunta, porque aprenderam desde crianças que duvidar é o primeiro passo para a condenação eterna. E aqui está a ironia mais brutal de todas. Essas vidas não foram destruídas pela ausência de Deus, foram destruídas pelo excesso de religião distorcida por mãos humanas. A diferença precisa ficar cristalina. Fé saudável liberta, acolhe, transforma genuinamente. Religiosidade tóxica aprisiona, exclui, destrói sistematicamente. O problema nunca foi Deus. O problema sempre foi o que humanos fizeram e continuam fazendo em nome dele. E essa distorção humana do divino fica ainda mais evidente quando observamos como as pessoas atribuem a Deus aquilo que lhes convém. Sétima verdade: você foi promovido no trabalho. Deus é bom o tempo todo. Seu time fez o gol da vitória. Glória a Deus. Você passou no vestibular. Foi Deus quem preparou esse caminho para mim. Agora, uma criança de 3 anos morre de leucemia. Silêncio. Um terremoto mata 30.000 pessoas. Silêncio. Uma família inteira perece num acidente absurdo. Silêncio constrangedor. Percebe a seletividade? Deus recebe crédito imediato por tudo de bom que acontece na sua vida, mas é completamente isento de responsabilidade por tudo de horrível que acontece no mundo. Você opera um sistema de atribuição divina que funciona exclusivamente a seu favor e nunca percebeu a incoerência gritante disso. Essa questão tem nome na filosofia. Chama-se o problema do mal. E é a pergunta mais antiga da humanidade que permanece sem resposta satisfatória. Se Deus é simultaneamente onipotente, onisciente e infinitamente bondoso,
Por que permite o sofrimento de inocentes? Por que crianças nascem com doenças terminais? Por que desastres naturais aniquilam populações inteiras? As respostas religiosas tradicionais é um mistério divino, livre-arbítrio. Existe um plano maior que não compreendemos, podem funcionar num sermão de domingo, mas tente dizê-las nos olhos de uma mãe que acabou de perder seu filho. Tente explicar o plano maior para quem perdeu tudo numa tragédia sem sentido. A lógica é simples e inescapável. Ou Deus intervém em tudo e, portanto, é também responsável pelo mal, ou não intervém em nada e, portanto, suas conquistas são mérito exclusivamente seu. Escolher quando Deus age e quando não age, baseado unicamente no resultado, não é teologia, é conveniência emocional. E quando essa conveniência se expande para além do indivíduo e alcança nações inteiras, os resultados se tornam catastróficos. Oitava verdade. Cruzadas que banharam o Oriente Médio em sangue durante séculos. Inquisição que torturou e queimou vivos milhares de hereges. Guerras santas islâmicas que devastaram civilizações inteiras. O conflito interminável entre Israel e Palestina. Perseguição sistemática a qualquer um que ousasse pensar diferente. Queima de bruxas, terrorismo religioso, genocídios meticulosamente executados em nome da fé. A lista de atrocidades cometidas em nome de Deus é mais extensa do que qualquer texto sagrado já escrito. E todas elas compartilham uma raiz comum: a certeza absoluta de possuir a verdade divina. Porque quando um grupo de pessoas acredita genuinamente que Deus está exclusivamente do seu lado, que sua religião é a única correta e todas as outras são falsas, qualquer atrocidade se torna não apenas justificável, se torna sagrada. Matar o infiel deixa de ser assassinato e se transforma em missão divina. Oprimir o diferente deixa de ser crueldade e se transforma em zelo pela fé. A religião funciona, nesse contexto, como tribalismo elevado à sua potência máxima. Nós, os escolhidos, os iluminados, os salvos, versus eles, os infiéis, os hereges, os pagãos, os condenados. E essa dinâmica não ficou no passado medieval. Ela persiste hoje, agora mesmo, em polarizações políticas onde candidatos são tratados como ungidos de Deus e opositores como agentes demoníacos. O dado mais perturbador é este: ao longo da história, mais seres humanos morreram em nome de Deus do que em nome do ateísmo. A fé que deveria unir a humanidade foi, paradoxalmente, a força que mais a dividiu, mutilou e ensanguentou. Se todas as religiões do mundo pregam amor, por que coletivamente produziram tanto ódio? Talvez porque a questão nunca tenha sido sobre Deus, templos ou escrituras, mas sobre a forma como cada indivíduo escolhe acessar o sagrado. Nona verdade. Buda alcançou a iluminação meditando sozinho sob uma árvore. Jesus pregava seus ensinamentos mais profundos em montanhas, praias e estradas de terra. Maomé recebeu suas revelações em silêncio absoluto dentro de uma caverna. Moisés encontrou Deus no topo de um monte deserto sem plateia. Percebe algo em comum? Nenhum fundador de grande religião precisou de mega estrutura, sistema de som profissional, telão de LED, estacionamento VIP, banda de louvor com produção de show ou carnê de contribuição mensal. A espiritualidade, em sua essência mais pura e original, nasceu na simplicidade radical, na conexão direta, no silêncio interior, na solidão sagrada entre o ser humano e o transcendente. Então, como chegamos ao ponto onde você supostamente precisa de um intermediário autorizado, com título oficial e credenciais institucionais para acessar o divino? Como a espiritualidade, que nasceu livre, foi aprisionada dentro de 4 paredes com horário marcado e taxa de entrada? A institucionalização da fé criou uma burocracia espiritual que enfraquece sistematicamente a autonomia do indivíduo. Você foi ensinado a acreditar que sozinho não é capaz de se conectar com Deus
que precisa de alguém no meio do caminho traduzindo, autorizando, intermediando. Isso te torna dependente de estruturas, não protagonista da sua própria jornada espiritual. Se Deus é onipresente, como todas as religiões afirmam, por que você só consegue encontrá-lo dentro de um prédio específico, em um dia específico, através de uma pessoa específica? A espiritualidade mais profunda e transformadora frequentemente acontece na solidão, na natureza, no silêncio, na contemplação honesta, longe de qualquer instituição. Você nunca precisou de permissão para se conectar com o sagrado. E se você não precisa de intermediários para acessar Deus, talvez o maior obstáculo entre você e o divino não seja a falta de um templo, seja você mesmo. Décima verdade, e a mais perturbadora de todas. Você não conhece Deus. Você conhece apenas a sua projeção psicológica dele. Observe o padrão. Pessoas raivosas adoram um Deus irado e vingativo. Pessoas punitivas seguem um Deus castigador e implacável. Pessoas amorosas encontram um Deus compassivo e acolhedor. Pessoas que cresceram com pais ausentes projetam um Deus distante e indiferente. Pessoas controladoras criaram um Deus que microgerencia cada decisão humana. Pessoas que se sentem eternamente indignas construíram um Deus impossível de agradar. Coincidência? Não. É psicologia. A neurociência já demonstrou que o cérebro humano cria representações do divino baseadas diretamente em experiências parentais, traumas emocionais e necessidades psicológicas não atendidas. O Deus que te vigia e pune com rigidez se parece assustadoramente com seu pai autoritário. O Deus que te ignora e parece nunca estar presente se parece dolorosamente com sua mãe ausente. O Deus que exige perfeição impossível reflete aquele professor ou líder que nunca te achou suficiente. Você não está adorando Deus. Está adorando uma versão gigante dos seus próprios traumas, medos e carências projetados no céu. E o mais perturbador, milhões fazem isso diariamente sem jamais perceber. Comunidades inteiras adoram coletivamente uma distorção compartilhada do divino, reforçando umas às outras numa ilusão mútua que ninguém ousa questionar. Antes de afirmar com convicção, Deus quer isso, ou Deus condena aquilo, faça a si mesmo a pergunta mais honesta da sua vida. Isso é genuinamente revelação divina? Ou sou eu projetando minhas próprias conveniências, meus preconceitos, minhas limitações e meus traumas não resolvidos? A jornada espiritual mais corajosa e honesta talvez não seja sobre encontrar Deus lá fora, mas sobre limpar seus filtros internos para que, se Deus existe, você possa finalmente enxergá-lo sem as distorções das suas próprias feridas. E se essa verdade te abalou, a próxima vai revelar o teste definitivo para saber se sua fé é real ou apenas uma ilusão confortável. Verdade bônus. O teste definitivo. Se sua fé depende de que absolutamente ninguém a questione, ela já está morta. Se você sentiu raiva assistindo este vídeo, se cada verdade provocou em você não reflexão, mas revolta defensiva, se seu primeiro impulso foi atacar o mensageiro em vez de examinar a mensagem, preste muita atenção, porque essa reação não é sinal de fé forte, é sinal de fé frágil que se sente ameaçada por simples perguntas. Se você precisa que todos ao seu redor concordem com suas crenças para se sentir seguro nelas, se sente necessidade compulsiva de converter cada pessoa que pensa diferente, se vive dentro de uma bolha onde só consome conteúdo que confirma o que já acredita, sua fé não é convicção, é insegurança travestida de devoção. E aqui está o paradoxo revelador. Quanto mais frágil a crença, mais agressiva a defesa. O fanático não grita porque tem certeza, grita porque tem medo, ataca porque duvida, persegue o diferente porque a mera existência de outra perspectiva expõe as rachaduras que ele se recusa a enxergar na própria fé. A fé madura coexiste com a dúvida, acolhe o questionamento,
Respeita a discordância sem se sentir ameaçada. Não precisa gritar, converter ou atacar ninguém para permanecer de pé. Pessoas verdadeiramente seguras na sua fé não precisam que o mundo inteiro concorde com elas. Sua convicção vem de dentro, não da unanimidade externa. Porque a verdade final, a mais provocadora de todas, é esta: o oposto da fé não é a dúvida, é a certeza absoluta. Porque onde há certeza total, a fé se torna desnecessária. E onde a fé se torna desnecessária, o que resta não é espiritualidade, é ideologia. Este vídeo não foi um ataque à fé. Foi um convite, talvez o mais honesto que você já recebeu, à fé examinada, madura, genuína. Uma fé que sobrevive ao questionamento precisamente porque é real. A espiritualidade verdadeira continua sendo uma das forças mais poderosas da experiência humana, mas apenas quando não é sequestrada por ego, poder, dinheiro e controle. Se depois de tudo isso, sua fé permanece de pé, parabéns. Ela é real e ninguém pode tirá-la de você. Mas se algo aqui te abalou, talvez o que você tivesse nunca tenha sido fé. Era hábito, era medo, era conveniência. Se este vídeo te provocou, inscreva-se agora. Toda semana eu trago verdades que o mundo prefere esconder. Comente abaixo. Qual verdade mais te incomodou? Sua reflexão pode transformar a vida de alguém hoje. Compartilhe com aquela pessoa que precisa deste choque. Você pode poupar anos de ilusão com um simples toque na tela. A pergunta final permanece. Agora que você sabe o que vai fazer com isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.